Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje vamos falar dos blocos de fundação. Vamos falar de um processo que chamamos de dimensionamento, tá bom, gente? É uma etapa para você dimensionar um bloco, tem todo um processo, é aí que entra a engenharia civil, sabe? A parte cálculo da coisa, né, das construções. E para esse início, a gente vai fazer algumas leituras e para chegar nas fórmulas. As fórmulas já são elaboradas, então o que eu vou apresentar aqui vai ser bem já mastigado, entendeu? Não vou especificar o detalhe das fórmulas, porque não é interessante também, tá bom, gente? Vamos começar então. Dimensionamento de fundações superficiais. Nós vamos trabalhar com fundações superficiais. E aqui uma primeira regra, tá bom? Segundo a ABNT, NBR 6122, a grandeza fundamental para o objeto das fundações diretas é a tensão admissível. Aí sigma A, tá bom, gente? Essa tensão é chamada tensão resistente de projeto. O próprio nome já diz admissível, é que se admite. Nada mais que isso para determinada fundação, ok? A partir desta, realiza-se o dimensionamento geométrico do elemento de fundação. Então, é aquilo que eu falei. Para as fórmulas tem uma lógica, tem todo um processo, tá? É tudo baseado em estudos. E é uma regra, esse início aqui eu estou passando uma regra para vocês. E essa regra diz que a dimensão mínima em planta, as sapatas isoladas ou blocos de fundação não devem ter dimensões inferiores a 0,60 metros. Então, gente, a dimensão mínima é a área aqui, ó, quadrado. 0,60 aqui na base e 0,60 aqui na altura. Então as dimensões têm que ser quadradas e 0,60 para cima, entendeu? Para dimensionamento nas fundações superficiais. A profundidade mínima adotada nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, tal profundidade não deve ser inferior a 1,50 metros, tá bom? Em casos de obras cujas sapatas ou blocos estejam majoritariamente previstas com dimensões inferiores a 1 metro, essa profundidade mínima pode ser reduzida. Então, dois dados importantes, tá bom? Ó, tal profundidade quando a fundação for assente sobre rocha, 1,50, tá? Em obras cujos sapatos ou blocos estejam previstas com dimensões inferiores a 1 metro, essa profundidade mínima pode ser reduzida. Então é tudo regra, tá bom, gente? E agora vamos falar sobre o lastro. O que é lastro? Todas as partes da fundação superficial em contato com o solo são sapatas, vigas de equilíbrio que tem ali no solo, né? Tá mostrando aqui, ó. Não é isso? Devem ser concretadas. Tá vendo a enchidinha de concreto aqui, gente? Por quê? Sobre um lastro de concreto não estrutural, entendeu? Com mínimo 5 centímetros de espessura, a ser lançado sobre a superfície de contato solo-fundação. Importantíssimo isso aqui para engenheiro, tá? Muito importante mesmo. Agora a gente começa. Para todo esse assentamento aqui que eu falei, vamos ao dimensionamento geométrico. O peso do bloco tem que ser considerado uma estimativa de 10% da carga do pilar. Então o pilar tem carga, então o bloco tem que ser 1/10 dessa carga, né? 10%, 1/10 dessa carga. Ou peso do bloco é igual a 0,1 do peso do pilar, tá bom, gente? Para a estrutura ficar estável, equilibrada. E de acordo ainda com a BNT-NBR 6122, deve-se adotar no mínimo 5% da carga
do pilar. Através destes dados, gente, tô tomando um cafezinho aqui, se alguém aceitar, tá? Eu vou chegando em alguns parâmetros de fórmulas. Dimensionamento geométrico, letra B. A área do bloco é determinada em função da tensão admissível do solo e da carga total. Então, a área é a carga sobre a tensão admissível. A área é a carga sobre a tensão admissível. O que seria uma área? Vamos colocar aí um cubo, né? As partes de baixo, A vezes B. A área é sempre base vezes altura, né? Estruturas de duas dimensões, vamos dizer assim, vamos por quadrados. Diante disso, juntando uma com a outra, nós temos área igual a 1,4 peso do pilar vezes 1,1 vezes a tensão admissível. Tá bom, gente? Então a gente vai prestar muita atenção em problemas que talvez não vão dar alguns dados diretos, assim, peso do bloco é 0,1% do pilar. Então a gente tem um outro dado dessa área, que ela vale 1,4 do peso do pilar vezes 1,1 sobre a tensão admissível. E aí, olha só como é que vai crescendo o eixo das fórmulas. A vezes B é igual a raiz quadrada da área. Tá bom, gente? A igual a B é igual a raiz quadrada da área. Eu tenho anotado no meu caderno isso com exatidão, como que se chega nesse... como se concretiza essa fórmula. E temos ainda mais, olha só. A é igual a A0 mais B0 sobre 2, isso é feito uma média, mais a área, raiz quadrada da área, mais A0 mais B0, tudo isso ao quadrado, vai dar um produto notável aqui, ó, tá vendo? Sobre 4, tá bom? Como eu disse, para essa fórmula eu tenho um processo para chegar aqui, eu não saberia te passar agora aqui, iria demorar muito, e a gente tem que ser objetivo no curso de fundações. Agora, olha aqui, quando você assenta o bloco, tem uma produção angular que vai desde esse, vamos dizer assim, o fim da base a o fundo da fundação aqui, ó. E aí eu vou produzir o quê? Hipotenusa aqui, ó, tá vendo? Um ângulo que eu chamei de beta. E esse ângulo eu vou olhar duas coisas, olha só. Eu tenho aqui a base, eu tenho a altura. Toda essa relação, tá vendo aqui? O A aqui embaixo, ó, e a altura aqui. Veja bem, se eu olhar isso daqui, eu vou ver pela trigonometria, né? Cateto adjacente, cateto oposto eu tenho, que é o A, seria o cateto adjacente. Isso me provocaria uma tangente de beta igual a altura sobre A menos A0 dividido por 2. Tá? A altura do bloco ela é determinada em função do ângulo beta. Então eu preciso saber a altura da parte do bloco, da parte quadrada desse bloco, entendeu? E para essa altura eu tenho que fazer a trigonometria, entendeu? E aqui eu tenho um dado importante de regra, que a tangente de beta sobre o ângulo beta tem que ser maior ou igual a tensão admissível sobre FCT mais 1, tá? Norma. Aqui é um ábaco, tá, gente? Do ângulo. Por exemplo, a cada ângulo eu tenho uma determinada resposta para fazer o dimensionamento. Por exemplo, o ângulo é de 40, ó. Eu vou vir aqui na curva, eu vou ter aproximadamente aqui, ó, o ângulo de 40 graus, 0,3, entendeu? Eu vou oscilar por ali. Então, aqui eu tenho sigma T menor ou igual ao FCK sobre 25, isso é uma fórmula. Isso é uma função por partes, tá vendo, gente? Quem se lembra disso em cálculo? 0,3 vezes FCK elevado a 2 terços, tá? Que é tensão admissível sobre sigma A sobre sigma T, ou 0,8. É porque aqui eu vou ter um resultado, aqui eu vou ter outro, o exercício geralmente dá, tá bom, gente? Os exercícios mostram. E isso é dado, sabe? Isso é uma leitura de
um corpo de prova, entendeu? E gera esse ábaco. Esse ábaco está na regra da ABNT, tá bom? Está associado à regra. E para finalizar, o dimensionamento, a altura do bloco é determinada em função do ângulo beta, que ela é maior ou igual quando A menos A0 sobre 2 vezes a tangente de beta e B menos B0 sobre 2 vezes a tangente de beta. Então, todas essas considerações a gente vai aplicar em nosso próximo exercício aqui no curso de fundações, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo então, galera. Até a próxima!